Eu vou resolver para você uma questão sobre análise combinatória. Essa questão caiu na prova do Enem de 2017. Você deve lembrar muito bem da imagem, que é a de um caminhão cegonha, como você está vendo aqui no quadro agora. Essa questão deu medo em muita gente naquela época. Só que tem um lance, né? Para você, ao término da leitura, ter condições de identificar que era uma questão de análise combinatória de fato, e o que é pior, que usava um argumento dos mais difíceis que você estuda no seu ensino médio, bom, você tinha que ter tido este treinamento que eu vou mostrar para você agora. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e sou um professor que gosta de passar para vocês as explicações das questões mais difíceis nos mínimos detalhes. Você vai ver explicações sobre teoremas que são difíceis de compreender. Aqui você vai ter um delineamento de raciocínio que vai deixar tudo muito mais claro para você. Eu sou um professor que acredita no seu sucesso matemático através do fundamento. Você tem que saber onde, quando, como e por que aquele teorema, aquela fórmula podem ser usadas ou não. Então você vai ficar robusto de conhecimento se você acompanhar no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, inscreva-se agora. Se você que já é inscrito ainda não ativou o sininho para receber as suas notificações, faça isso agora, porque vem muitos lançamentos por aí, você não vai querer perder nenhum desses que são tão preciosos assim. O propósito maior dessa aula de hoje é te ensinar a dizer a quantidade de soluções que cada uma dessas equações tem. Mas você precisa tomar cuidado com uma coisa. Se você estiver falando do universo real, cada uma dessas soluções tem uma infinidade de soluções diferentes. Se você começar a restringir o seu trabalho e falar de soluções inteiras e positivas ou inteiras e não negativas, aí é um lance que eu consigo contar para você. E eu vou usar um argumento combinatório inteligentíssimo para poder dizer qual é a quantidade de soluções que cada uma dessas equações possui. Isso vai me dar base para poder resolver a questãozinha do Enem que nós prometemos para você. Você já está vendo aqui no vídeo o momento em que a solução de fato dessa questão vai começar. O que significa dizer que se você já sabe bem como é que é essa história lida e quer olhar apenas para a solução, então pode clicar no minutinho que ela está começando a acontecer. Se não, você olha para a questão e fala assim, caramba, é melhor eu olhar a solução por completo que o Paulo está dando. Então, aqui a gente vai começar a nossa conversa. O que eu quero que você entenda? Esse primeiro caso é um caso bom da gente ilustrar. Você tem x mais y igual a 3. Eu quero que você me ajude a desenhar todos os pares de valores para x e para y que tem soma igual a 3. Mas vale lembrar que eu quero soluções inteiras. Então eu só vou atribuir, tanto para o x quanto para o y, valores inteiros. Nenhum negativo, tá? Vamos lá. Eu sei que 0 mais 3, isso é igual a 3. É óbvio, é evidente. 1 mais 2, isso também é igual a 3. Tranquilão? E 2 mais 1 também é igual a 3. Ué, Paulo, mas você não estaria repetindo uma configuração? É bom a gente conversar sobre isso, porque aí desde já a gente tira esse mistério do ar. Quando você fala de par ordenado ou terna ordenada, os valores que você está atribuindo para x e para y, se você muda a ordem daquele par, você muda a configuração, você muda a sua resposta. Sob a custa de repente, um par 1, 2 representa um ponto no plano cartesiano. O par 2, 1 representa outro ponto no plano cartesiano, por exemplo. Se de repente x é a quantidade de balas que você vai dar para o Joãozinho e y é a quantidade de balas que você vai dar para o Zezinho, se você fala 1 e 2, você distribuiu essas balas de uma maneira. Se você fala 2 e 1, você distribuiu as balas para o Joãozinho e para o Zezinho de maneira diferente. Então nós precisamos considerar sim que 1 mais 2 é uma configuração, 2 mais 1 é outra, tanto quanto 3 mais 0 é uma outra configuração diferente. Diferente do 0 mais 3. Ali eu tive o cuidado de dizer exatamente quais eram as soluções para podermos dizer então que nós temos para essa equação 4 soluções distintas. Tudo bem? Você pode reparar que nenhum valor atribuído a x ou a y foi negativo.
Na pior das hipóteses, eu atribuí a x o valor zero em algum momento, e em algum outro momento eu atribuí a y o valor zero. E eu estou caracterizando assim as soluções não negativas. Tudo ok? Tudo bem? Bom, foi dar a largada. A gente aqui tem 4 soluções. O que aconteceria se eu aumentasse o valor dessa soma? Ou se eu aumentasse a quantidade de variáveis da minha equação? É claro que o problema vai ficar mais complexo. Mas ainda assim, eu vou desenhar para você quais são as soluções, porque esse é o caminho para eu poder mostrar uma técnica ninja sagaz para você resolver a questão em tempo recorde. Olha bem para isso que está aqui. Se você olha para todas as situações possíveis e imagináveis de soma 6, você pode desenhar 0 mais 6, isso vai dar 6, não resta dúvida. 1 mais 5, isso também dá 6, é claro. E aí você vai ter diversos outros casos, que eu vou desenhar rapidinho aqui para você, para a gente poder continuar a nossa conversa. Então, vocês perceberam que eu acabei desenhando 7 outras soluções? Se você quiser pausar o seu vídeo para fazer uma verificação, será que eu não esqueci nenhuma? Você pode tentar dar esse confere. Será que eu não falei nenhuma configuração repetida? Você pode conferir isso também. Mas depois que eu as desenhei todas e você tiver feito as conferências desejadas, você vai identificar junto comigo que eu tenho aqui uma equação que tem 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soluções inteiras e não negativas. A saber, o zero ainda está entrando na jogada. Tudo bem? E de novo, volto a dizer, se a gente tem uma quantidade maior de variáveis ou uma quantidade, um resultado maior para essa soma, é claro que o trabalho vai ficando cada vez maior, mais exaustivo, mas eu ainda assim quero desenhar para você, para essa equação, todas as soluções possíveis. Vamos lá? Vamos junto? Está aqui, ó. Prontinho, completei. É um trabalho exaustivo, isso é inegável. E quanto mais variáveis eu tenho na minha equação, ou quanto maior é o resultado da soma, mais exaustivo vai ser. Então isso ilustra justamente a ideia de não querer que você faça isso aqui na hora da prova. Bom, eu refaço um convite, isso é importante. Se você pausar o vídeo agora para poder conferir as minhas soluções, vai ser apreciável essa ideia, porque você vai ter condições de dizer se não faltou nenhuma solução que você teria imaginado, ou se eu mesmo não acabei repetindo alguma configuração na linha de cima e na linha de baixo. Tudo bem? Mas, se você já pausou o seu vídeo, conferiu e está tudo ok, vamos começar o trabalho da magia agora. Cada uma dessas soluções que você vê no quadro, para os 3 casos, eu vou fazer uma pequena transformação. Eu quero escrever todas essas soluções de novo. Nossa, Paulo, tudo de novo? Mas você vai gostar do que você vai ver, porque aqui, por exemplo, eu tenho condições de dizer para você essa ilustração. Prontinho. Eu criei uma nova legenda. O que essa nova legenda traduz para a gente? Isso é inteligentíssimo. O que você vê antes do sinal de mais é o valor que você teria atribuído a x. Como você vai ver depois do sinal de mais o valor atribuído a y. E se você olha para o sinal de mais aqui como o primeiro elemento dessa fila de símbolos, antes dele não tem ninguém, não tem nenhuma bolinha. Eu transformo essas quantidades, esses valores atribuídos tanto a x quanto a y, em quantidade de bolinhas, que fica fácil de traduzir cada uma dessas soluções. Então, se antes do sinal de mais eu não vejo nenhuma bolinha desenhada, é porque eu atribuí a x o valor zero, que de fato aconteceu. Olha para essa segunda transcrição. Eu vou desenhar uma bolinha, depois um sinal de mais, depois outra bolinha e outra bolinha. Vou começar até em ordem diferente, tá? Quando você olha para o sinal de mais, à direita dele, você vê 2 bolinhas desenhadas. O y é quem estava à direita do sinal de mais na nossa equação. O que significa que se eu tenho 2 bolinhas, eu devo ter atribuído ao y o valor 2 naquelas nossas histórias de pares de valores que tem soma 3. Antes do sinal de mais, à esquerda do sinal de mais, eu vejo uma única bolinha.
Significa que ao x eu atribuí o valor 1, o que de fato aconteceu. Então você pode, muito bem, olhar para esses outros exemplos como exemplos que são traduzidos da mesma forma. Se antes do sinal de mais eu atribuir 2 bolinhas, é porque no mínimo eu atribuí o valor 2 ao x. Se depois do sinal de mais eu atribuir uma bolinha, eu desenhei uma única bolinha, é porque eu no mínimo atribuí 1 ao y na equação. E se por um acaso eu desenhei logo 3 bolinhas antes do sinal de mais e depois do sinal de mais eu não desenhei mais nada, é porque ao x eu atribuí o valor 3, ao y o valor 0, como de fato aconteceu. Essa transcrição, essa nova legenda que você criou, traduz perfeitamente cada uma delas uma solução diferente que a gente tinha desenhado em azul. O que muda de uma transcrição para outra é a posição daqueles termos. Mas há uma correspondência perfeita entre a solução em azul e a nossa nova legenda laranjinha criada. Eu vou fazer isso de novo, só que com um pouco mais de rapidez para esse segundo caso, e aí vamos fazer essa análise juntos de novo. Tendo desenhado para cada uma das soluções em azul uma nova legenda, você pode conferir comigo. Vou dar uma carteada aqui, vou escolher uma solução qualquer para a gente poder fazer uma certa conferência. É essa daqui, por exemplo. Aqui eu tenho 2 mais 4 igual a 6. Ao x eu atribuí o valor 2. Ao y eu atribuí o valor 4. A matemática ela precisa de um quê muito forte de organização. Por isso eu entendo que antes do sinal de mais, eu estou atribuindo a x os valores. Depois do sinal de mais, aparecem os valores que eu atribuí a y. Se ao x eu atribuí o valor 2, nessa nossa nova legenda, eu vou desenhar 2 bolinhas antes do primeiro sinal de mais que vai aparecer. Depois do sinal de mais, eu vou ter desenhado 4 bolinhas, justamente porque ao y eu atribuí o valor 4. Você consegue entender que essa transcrição, ela tem ela guarda uma perfeita correspondência com as soluções desenhadas em azul? Eu quero fazer uma outra conferência. Eu não vou fazer todas não, porque é evidente, dá muito trabalho, mas eu quero fazer tantas quanto necessário para você entender essa nova transcrição, essa criação dessa nova legenda. Antes do sinal de mais, eu estou atribuindo a x o valor 5. Depois do sinal de mais, o valor 1, evidentemente porque somado com 5 vai dar 6. Você vai olhar que as nossas soluções numéricas, todas elas têm um sinalzinho de mais. Tanto quanto nessa legenda, laranjinha, você só vê em cada uma das linhas um único sinal de mais. Antes desse sinal de mais, eu acabei desenhando 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolinhas. Depois do sinal de mais, uma única bolinha. Assim você, mais uma vez, entende a perfeita correspondência entre as soluções numéricas e a nossa nova legenda criada. Essa correspondência ela é tão rica, ela é tão perfeita, que eu posso dizer para você que a quantidade de soluções que vemos aqui coincide com a quantidade de maneiras que eu posso pegar todos os símbolos desenhados e trocá-los de posição entre si. Você está entendendo já o jeito, exatamente onde eu quero chegar? Vou fazer mais uma vez, rapidinho para você. Beleza, galera? Completei mais uma quantidade de soluções. Agora eu quero que você confira comigo mais uma vez. Olha como é que é interessantíssima essa ideia. Pelo primeiro exemplo, uma terna que é igual a 0 mais 0 mais 3, que dá 3. Ao x eu estou atribuindo o valor 0. Tudo que aparecer antes do primeiro sinal de mais vai representar o valor atribuído a x. É claro, o x é o primeiro valor, é a primeira parcela dessa soma. A segunda parcela está entre os dois sinais de mais, naturalmente. Então, qualquer valor que você olhar entre dois sinais de mais vai dizer para a gente o valor atribuído a y. E depois do segundo sinal de mais, você vai ver o valor atribuído a z. Como neste primeiro exemplo, eu atribuí a x o valor 0 e a y o valor 0, antes do primeiro sinal de mais você não vê nada desenhado. Entre o primeiro e o segundo sinais de mais você também não vê nenhuma bolinha desenhada.
todas as 3 bolinhas, elas aparecem depois do segundo sinal de mais. Isso para traduzir que ao z, eu atribuí o valor 3. Fechado? Mais uma. Continuo não atribuindo valor nenhum, ou melhor dizendo, a x o valor 0. Antes do primeiro sinal de mais, você não vê nenhuma bolinha desenhada. Você vê entre o primeiro e o segundo sinais de mais todas as 3 bolinhas ali desenhadas. Isso significa que ao y eu atribuí o valor 3 e ao z eu atribuí o valor 0. Mais uma vez, constatamos a perfeita correspondência entre a nossa legenda laranjinha e as soluções numéricas desenhadas em azul. Você querendo pausar o vídeo para verificar se eu atribuí a x, a y e a z todas as ternas ordenadas possíveis e imagináveis, sem repeti-las, faça, para que a gente possa agora dizer o que está acontecendo. Todos esses símbolos, eles aparecem repetidas vezes. Cada uma dessas novas notações guarda um total de 5 símbolos. Você pode muito bem perceber que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2... Eu não vou contar mais. Você consegue sacar isso. E desses 5 símbolos ali desenhados, necessariamente em cada uma das linhas eu tenho sempre 2 sinaizinhos de mais, que correspondem justamente aos sinaizinhos de mais que apareceram na nossa equação. E também tenho as 3 bolinhas, que correspondem exatamente ao resultado da soma atribuído. Quando eu começar a trocar esses elementos de posição entre si, eu vou começar a mudar a ordem deles, eu vou começar a mudar a solução dada numericamente falando. Se a cada solução eu consigo associar uma nova legenda como essa, a quantidade de maneiras que eu tenho de trocar esses símbolos de posição entre si vai coincidir com a quantidade de soluções inteiras e não negativas que aquela equação vai guardar. E eu quero começar do começo de novo. Você aqui percebe 1, 2, 3, 4 símbolos. Em todos esses momentos você vai ver 4 símbolos de novo. Um desses símbolos é necessariamente o sinalzinho de mais que estava na equação. Os outros 3 símbolos são as 3 bolinhas para caracterizar o resultado da soma. Se eu tenho 4 símbolos trocando de posição entre si, isso eu sei que você sabe. Permutação de 4 elementos, 4 fatorial. E eu me daria por satisfeito se por um acaso todos os meus 4 elementos fossem todos diferentes. Mas não é o caso. Eu percebo que eu tenho um sinal de mais e tenho 3 bolinhas. Como eu trocar uma bolinha de posição com a outra não faz diferença, quando eu tenho elementos repetidos, eu divido por 3 fatorial. O resultado dessa conta você vai encontrar quando fizer 4 fatorial sobre 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Você pode muito bem simplificar o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. A resposta é igual a 4. Justamente as 4 configurações que você vê desenhadas como soluções para essa equação. Você quer tentar isso de novo? Vamos fazer agora até de forma mais rápida? Quantos símbolos você vê desenhados em cada uma das linhas dessa nossa nova notação laranja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você tem 7 símbolos, eles vão aparecer em todas as outras soluções, só que em ordem trocada. Se eles vão aparecer em ordem trocada, 7 fatorial é a quantidade de maneiras que eu percebo de trocar as posições de 7 elementos. E ficaria, de novo, muito satisfeito com o resultado desse 7 fatorial se todos os símbolos fossem diferentes. Só que, mais uma vez, isso não é o caso. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas aparecendo repetidas vezes. 7 fatorial dividido por 6 fatorial, bom, você pode abrir o 7 fatorial em 7 vezes 6 fatorial. Na hora que você for dividir por 6 fatorial, mais uma vez você vai poder simplificar o seu trabalho. A resposta para esse problema, para essa continha, é igual a 7. Justamente o 7 que você tinha encontrado meio que no braço, no peito e na raça, descrevendo todas as soluções.
Só que, de novo, eu não quero que você descreva quais são as soluções para poder dizer quantas são. Eu quero que você pense assim, com relação a esse ambiente notoriamente mais complexo. Eu desenharia uma solução e faria uma única transcrição para você entender que símbolos usar para poderem trocar de posição e dizer a quantidade de soluções para essa equação. Eu vou ter 2 sinais de mais, como você pode ver aqui embaixo, e 3 bolinhas. Assim sendo, eu vou desenhar para você uma troca de posição de 5 elementos. 5 elementos trocando de posição entre si, 5 fatorial. Dessa vez, eu tenho 2 sinais de mais, então eu divido por 2 fatorial, e também tenho 3 bolinhas, eu divido por 3 fatorial. Se você quer verificar o resultado dessa conta, basta você abrir o 5 fatorial em 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, tudo isso dividido por 2, que é o resultado de 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Não precisei nem abrir, porque eu já tinha ciência que essa era a simplificação que faríamos. 5 vezes 4, isso vai ser igual a 20. Dividido por 2, isso é igual a 10. E eu quero falar somente de mais um caso para você, porque nós desenhamos todas as soluções inteiras e não negativas. Mas eu tenho um truque mágico para poder dizer a quantidade de soluções inteiras e positivas apenas. Você não vai poder trabalhar com um zero nessa jogada. Mas me dá um instante para a gente apagar o quadro e desenhar mais uma equação. Vamos aproveitar bem este quarto caso para sedimentar tudo que a gente estudou até agora. E eu vou usar esse quarto caso também através de um contexto interessante para que você possa aproximar essa ideia da ideia do exercício do Enem que a gente tem para resolver. Qual é a proposta que eu tenho para você? Nós temos 10 balinhas. Eu tenho 10 balas guardadas comigo. E eu tenho 3 sobrinhos, Huguinho, Zezinho e Luizinho. E quero distribuir essas 10 balas para esses meus 3 sobrinhos. No entanto, eu não quero deixar nenhum sobrinho sem bala. Eu posso dar a quantidade de balas que eu quiser para cada um deles. Eu só não posso fazer com que ao menos um deles fique sem bala nenhuma. Então, como é que a gente resolve essa história? Todos eles têm que ganhar pelo menos uma bala. Você chega e dá uma bala de fato. Você vai tirar uma dessas 10 balas e vai botar na mão do Luizinho. Você vai tirar uma dessas 10 balas e vai botar nas mãos do Zezinho. Você vai pegar outra das balas e vai botar na mão do Huguinho. Pronto. Quando você fizer isso, você vai estar criando, por assim dizer, uma outra equação, que eu vou até colocar em corzinha diferente. H' mais Z' mais L', tudo isso é igual agora a 7. Ué, por que 7, Paulo? Porque você já cumpriu a exigência do problema de oferecer uma bala para cada um dos seus 3 sobrinhos. Se você tinha 10 e já pegou 3 para botar uma bala na mão de cada um, você agora ficou com 7 balas e com essas 7 balas você pode distribuí-las da maneira que você quiser, que você imaginar. Agora você tem liberdade. Já cumpriu a determinação de nenhuma variável ser representada por um valor igual a 0. As soluções não negativas e as soluções positivas se diferenciam por isso. As soluções que podem ser iguais a 0 e as soluções que não podem ser iguais a 0. Tudo bem? Tranquilidade? Ah, Paulo, poxa, isso eu entendi. Você botou a balinha na mão de cada um deles, mas o que esse H', Z' e L' passam a representar para a gente então? Isso é muito tranquilo, isso é muito fácil. O H' representa a quantidade de balas que você vai colocar na mão do Huguinho, além daquela bala que você já colocou por obrigação do seu exercício. Z' vai representar a quantidade de balas que você botou na mão do Zezinho, além daquela que você já tinha colocado por obrigação do exercício. L' é a quantidade de balas que você vai colocar na mão do Luizinho, além daquela que você já colocou por obrigação do exercício. Pronto? Tranquilo? Fechado? E aí a minha proposta é você desenhar uma solução para essa equação.
Uma. Basta uma. Você vai estar no momento, se bobear, de não precisar desenhar nenhuma. Mas vamos lá, vamos devagar. Você vai desenhar uma solução. Por exemplo, eu sei que 2 mais 2 mais 3, isso é igual a 7. Você concorda comigo? É só você contar nos dedos que você vai chegar na sua resposta. E por que que eu fiz isso? Para que eu pudesse agora desenhar uma notação diferente. 2 mais 2 mais 3. Você vê um total de 7 bolinhas aqui desenhadas. Isso dá 7 de fato. É com essa nova legenda que eu apresento para você a quantidade de soluções inteiras e positivas para uma equação como essa. Basta você fazer essa pequena transformação por obrigação do exercício e voltamos a ter as equações que costumávamos ter desde o iniciozinho dessa nossa aula. Então, se você agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 símbolos trocando de posição entre si, 9 fatorial. Ficaríamos satisfeitos se todos os símbolos fossem diferentes, mas sabemos que não é o caso. 9 fatorial, você vai ter que dividir por 2 fatorial, por causa dos 2 sinais de mais que estão aparecendo repetidos, e também por 7 fatorial, por causa das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas repetidas. Essa conta você vai resolver abrindo o 9 como 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Tudo isso dividindo por 2 vezes 7 fatorial. Simplificações feitas, você vai poder dizer que 9 vezes 8 vai dar 72, dividido por 2, 36. E aí, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou retraduzir para você, fazer a releitura desse nosso exercício breve, para que você possa ter uma proximidade maior com o tipo de solução que você vai dar para o exercício do caminhão cegonha. Nós tínhamos a obrigação de distribuir 10 balas entre 3 sobrinhos. Nenhum deles poderia ficar com 0 balas. Então eu tenho 36 maneiras de distribuir 10 balas para esses 3 sobrinhos, de modo que nenhum fique sem bala nenhuma. Fechado? Então agora a gente vai para a leitura do enunciado e depois da leitura a gente vai resolver em tempo recorde aquela questão. Tudo isso que foi feito foi uma construção de raciocínio para que você, em sala, com o seu professor ou comigo, você tivesse condições de pensar em tudo isso na hora da prova, em tempo recorde, na velocidade que te couber. Mas deixa eu fazer um pedido para você. Se você está conosco até agora é porque eu sei que você está gostando. Então, se está gostando, não custa nada. Você pode dar um like nesse vídeo, porque aí ajuda esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas ou para você mesmo receber mais notícias dos nossos trabalhos. Tudo bem? Então vamos para a leitura. Um brinquedo infantil caminhão cegonha é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Para um enunciado extenso como esse, espera-se uma grande riqueza de detalhes. Sendo assim, eu vou precisar interpretar melhor cada um desses detalhes para satisfazer todas as condições do nosso problema. Por isso mesmo, eu estou trazendo para você agora a nossa imagem daquele bom e velho caminhão cegonha e as cores que temos disponíveis para pintar os nossos carrinhos. Eu vou fazer uma primeira proposta de uma primeira pintura. Você está olhando aí
3 carrinhos pintados de laranja, outros 3 de amarelo, 2 de verde e 2 de branco. A primeira condição já foi respeitada pelo menos por essa configuração. Eu não deixei de usar nenhuma cor. Ao menos um carrinho foi pintado com cada uma das cores disponíveis. Tudo bem? Outra coisa que eu preciso observar, será que trocar os carrinhos de posição entre si muda a configuração proposta pelo problema? Está dito no enunciado que não. Eu posso mudar a ordem dos carrinhos no caminhão cegonha, troquei os 2 verdes de posição com os 2 brancos. E ainda assim eu tenho a mesma quantidade de carrinhos pintado com a mesma quantidade de cores. Fechado? Vou fazer uma outra troca para você perceber. Eu estou trocando os carrinhos amarelos de posição com os carrinhos laranjas. Não mudei a configuração do nosso brinquedo. Eu continuo tendo 2 verdes, 2 brancos, 3 amarelos e 3 laranjas. Fechado? Tudo bem? Quando que eu passo a ter uma configuração diferente? Quando para ao menos uma cor, eu não tenho mais a mesma quantidade de carrinhos pintado com ela. Eu estou tirando do cenário um carrinho amarelo e estou botando um carrinho verde. Para você perceber que agora eu tenho 3 carrinhos verdes contra 2 que eu tinha nas configurações anteriores, que eram todas iguais. Vamos tentar mais uma outra troca. Eu estou tirando um carrinho branco e estou pintando esse carrinho, estou colocando um carrinho verde ali na jogada. Eu tenho uma única cor branca, eu tenho um único carrinho pintado de branco, mas eu ainda tenho ao menos um pintado de branco, ao menos um pintado de verde, ao menos um pintado de amarelo, ao menos um pintado de laranja. Tudo bem? Eu vou promover uma outra troca. Tá aqui, ó. Eu estou tirando o carrinho de cor branca e estou botando um carrinho de cor laranja. É uma configuração diferente de todas as outras que a gente já tinha desenhado? Não resta a menor dúvida. Só que essa é uma configuração proibida. Porque eu não tenho nenhum carrinho pintado de branco. Estou ferindo um preceito determinado pelo problema. Show? Essa era a interpretação que a gente precisava dar. Bom, se essa é uma configuração proibida, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar descartar todos esses carrinhos e vamos deixar as lacunas livres para a gente poder fazer a pintura que a gente quiser, tá? Então, como é que a gente começa, tomando a tela em branco, a resolver esse nosso problema? Eu não sei quantos carrinhos eu vou pintar com a cor branca. Nem sei quantos eu vou pintar com a cor amarela, ou a cor laranja, ou a cor verde. Mas eu sei que eu vou pintar um total de 10 carrinhos. Montar essa equação, eu acho que é o grande trunfo que você tem na hora de resolver esse problema. Você montou uma equação com 4 variáveis, uma equação linear, porque todas as variáveis têm expoentes iguais a 1. Nós temos uma condição a respeitar, que é a seguinte. Você precisa pintar ao menos um carrinho com a cor branca. Então você vai pegar desses 10 carrinhos e você vai tirar um e vai pintar logo de branco. Como você pode ver na nossa imagem agora. Você vai pegar um dos carrinhos, uma das cores, e vai pintar logo de amarelo. Vai pegar um outro carrinho e vai pintar logo de laranja. Vai pegar um outro carrinho e vai pintar logo de verde. Assim você satisfaz as condições do problema, a condição mais importante, que era não deixar de usar nenhuma cor. Todas as cores precisariam ser usadas ao menos uma vez, em ao menos um carrinho. Beleza, então se você já fez isso, você agora tem um certo B', mais A', mais L', mais V'. Tudo isso igual a 6. Por que 6? Porque dos 10 carrinhos que você tinha, você já pintou logo um de branco, logo um de amarelo, logo um de laranja, logo um de verde. Pronto. Então você agora tem liberdade para olhar para os outros 6 carrinhos, que agora você vê em destaque na sua imagem. E esses 6 carrinhos você tem liberdade para pintar da maneira que você quiser. Da maneira que você quiser. Se você quiser pintar tudo de branco, não tem problema nenhum. Se você quiser pintar tudo de amarelo, pode. Se você quiser pintar tudo de amarelo, sabe o que você vai ter que desenhar? Você vai desenhar 0, mais 6, mais 0, mais 0. Tudo isso é igual a 6. Você quer um reforço no que quer dizer este B'? Este B' significa que você vai pintar
a quantidade de carrinhos que você usou para pintar de branco, além daquele que você já usou, obrigatório, por força do enunciado. O que é o alinha? A quantidade de carrinhos que você escolheu para pintar de amarelo, além daquele que você já pintou, por força da obrigação do enunciado. Então, se você agora já usou ao menos uma cor, um carrinho pintado com aquela cor branco, amarelo, laranja e verde, então você tem liberdade para poder não pintar mais nenhum de branco. Isso daqui é um exemplo. Isso aqui é uma solução. A quádrupla ordenada 0600 é uma possibilidade. Eu não preciso desenhar outra. O que eu preciso é mudar a legenda, se é que você bem lembra dos nossos momentos iniciais dessa aula. Como assim? Eu vou botar o sinalzinho de mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, outro sinalzinho de mais e outro sinalzinho de mais. Quer entender? Quer fazer a pequena recordação? Antes do primeiro sinal de mais, eu tenho uma variável B'. Indica a quantidade de carrinhos que eu vou pintar de branco além daquele que eu já pintei. Se eu estou atribuindo a B' o valor 0, significa dizer que antes desse sinal de mais eu não boto bolinha nenhuma. Entre o primeiro sinal de mais e o segundo sinal de mais, estou indicando para vocês a quantidade de carrinhos que eu vou pintar de amarelo, além daquele que eu já tinha pintado por obrigação do exercício. Como eu tenho atribuído a essa variável A' o valor 6, eu desenhei 6 bolinhas para caracterizar justamente essa quantidade de carrinhos. Você pode reparar que ao L' eu atribuí o valor 0, o L' que justamente está entre o segundo e o terceiro sinais de mais. E ao atribuir também a V' o valor 0, que está justamente depois do terceiro sinal de mais. Como você pode ver, entre o segundo e o terceiro sinais de mais eu não tenho bolinha nenhuma, depois desse sinal de mais eu também não tenho nenhuma outra bolinha. E nós estamos praticamente na iminência de matar a nossa questão, porque eu sei que eu vou conseguir uma solução diferente quando eu mudar a ordem desses símbolos, trocar esses símbolos de posição entre si. Como nós desenhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 símbolos, eu tenho 9 fatorial. Tudo ok? Ficaria satisfeito em dizer o resultado de 9 fatorial e abandonaria a questão feliz da vida, se nós soubéssemos que todos os carrinhos, todos esses símbolos seriam diferentes. Mas não é o caso. Eu tenho 3 sinaizinhos de mais que estão aparecendo repetidos, por isso eu divido por 3 fatorial, e também tenho 6 bolinhas que estão aparecendo repetidas. Tudo bem? Ele nem quer. Agora foi uma coisa bacana que o elaborador da questão fez pra gente. Ele nem quer que eu finalize numericamente esse resultado. Você vai perceber que isso aqui é algo que coincide com a combinação de 9, 3 a 3. É uma resposta que aparece na sua letra B. E assim você resolve a sua questão. Você pode dar um confere no tempo que a gente levou para resolver a questão a partir da interpretação que a gente fez, da leitura que a gente fez, e depois que nós, é claro, interpretamos com a ajuda das nossas imagens, nós fizemos uma solução muito simples. Espaço de sobra tem na prova para poder resolver desse modo. Mas é claro, você só chegaria a esse nível de pensamento se você tivesse assistido a aula do Receita Matemática. Ficou bolado porque nós temos uma combinação de 9, 3 a 3, então eu te convido para assistir o vídeo que fala sobre combinação. É a mesma coisa de permutação com repetição. Você duvida? Assista esse vídeo. Beijo grande e até a próxima.